Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, apontando aí que mais de 80 juízes estariam sendo ameaçados em situação de risco. O nosso entrevistado é o juiz Coronel James Ferreira Santos, que é do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Doutor James, então, aproveitando essa experiência do senhor, só estava avaliando no bloco anterior a questão, então, do aumento dos riscos da segurança, da violência em torno dos juízes e dos jurisdicionados também. O senhor está explicando a questão do fundo. Falta investimento ou não existe ainda essa lei definindo a criação desse fundo de segurança, por exemplo? A lei... Existem muitas leis no Brasil, existem muitas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, os presidentes de tribunais de justiça estão trabalhando em torno disso, porque a questão da segurança dos juízes tem aumentado assim, muito rapidamente. Agora, o fundo está sendo criado, né? Existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os presidentes de tribunais procurem, atuem junto aos legislativos estaduais para criar esse fundo. Mas eu acredito que esse tema da violência contra os juízes é um tema que ofende muito o Estado Democrático de Direito e exige, a meu ver, uma providência não só do governo estadual, não só do presidente do Tribunal de Justiça, mas da toda a sociedade e principalmente do governo federal, que detém a maioria dos recursos financeiros do país para poder fazer face a essa questão. Além disso, a prerrogativa constitucional pela segurança pertence aos estados. Como eu falei, cerca de 70% dos recursos, dos impostos da arrecadação de todo o país fica com o governo federal e o restante fica com o Estado e com o município, que tem a competência constitucional. O Estado, ele, em Minas Gerais principalmente, tem feito muito pela segurança pública e também tem atuado bastante com relação à segurança dos juízes, mas é preciso mais. É preciso que nós tomemos medidas mais imediatas, a médio prazo e a longo prazo. E não só a segurança do juiz, como a segurança pública como um todo, né? A Constituição, que criou mais demandas judiciais, por exemplo, ela criou recursos, destinação de recursos para a educação, saúde, mas esqueceu a segurança. A Constituição, a legislação infraconstitucional estabelece que X%, por exemplo, 21% de tudo que arrecada tem que ser aplicado em educação, 13% tem que ser aplicado em saúde, mas não fala quanto que tem que ser aplicado. Então, isso fica a cargo só do Estado. Existe um pouco investimento por parte do governo federal e existem várias sugestões do próprio Poder Judiciário para resolver essa questão da violência que vem sendo combatida, que vem sendo enfrentada, mas que precisa ainda se criar a polícia do judiciário, que você precisa utilizar melhor o que nós temos aqui de policiais civis e militares para estar atuando junto com o Poder Judiciário para resolver essa questão. Muito bem, doutor James, eu vou abrir o nosso debate chamando os universitários da Faculdade de Direito da FUMEC hoje com a pergunta primeira aí da Maria Beatriz Xavier, por favor. Eu gostaria de saber se existe algum treinamento para os magistrados para lidar com as partes no trâmite processual. E se existe, como é que isso influencia na segurança deles? Olha, Maria Beatriz, existe sim. O juiz de primeira instância, ele faz o seu concurso e é submetido a um curso bastante eficiente, bastante cuidadoso pela Escola Judicial, pela EJEF. E ele, nesse período, ele é orientado, ele estuda, ele participa dessas questões, que influem a questão de segurança também. E o que precisa diante dos fatos novos que estão acontecendo, haver maior reciclagem, maior interesse por esse tema da questão da segurança dos juízes logo após o concurso. Qual que é a sua sugestão para tornar o sistema de segurança dos magistrados e dos fóruns mais eficaz? Existe uma necessidade, Maria Beatriz, de se alterar a nossa legislação para que ela possa ser mais ágil. Uma proposta bastante interessante da Associação dos Magistrados Federais é a criação da Polícia do Judiciário. E existe a Polícia do Congresso. O Congresso, a Câmara Federal e o Senado criou a sua polícia. E a Polícia do Judiciário ia ser uma situação bastante interessante para poder resolver a questão. E tem também, aqui em Minas Gerais, a questão da maior proximidade com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Por exemplo, os nossos policiais militares que aposentam, que vão para a reserva, eles podem ser chamados para ser
novamente para entrar novamente ativa, voltarem à ativa. Teria que mudar a Constituição para ter essa possibilidade. Não, a questão da reconvocação não, já é previsto, né? A questão da reconvocação, ela recebe 33% a mais no seu salário, que já inclusive faz parte do orçamento da Polícia Militar, caso a Polícia Militar queira fazer isso e o Poder Judiciário se interesse. E esses policiais militares que ficaram lá 25, 30 anos, já têm experiência, poderiam ficar à disposição desses juízes ameaçados, né? Que eu gostaria de saber até que ponto o ocorrido com a juíza Patrícia Scioli no Rio de Janeiro poderia ter sido evitado. Sim, eu acho que toda morte por crime, ela pode sim ser evitada, né? Agora toda a morte também, todo crime tem as suas peculiaridades. Agora, eu acho que a questão do Rio de Janeiro é uma questão especial, é uma capital muito populosa. A polícia lá, a maioria da polícia lá, ela é uma polícia eficiente, mas tem também um grupo de policiais militares que precisam ser contidos. E uma forma de conter esses policiais militares seria aumentar o número de auditorias militares lá no Rio de Janeiro, que só tem uma juíza, e criar lá o Tribunal de Justiça Militar, que é uma forma de fazer contenção, é uma forma de poder inibir a ação de algum policial militar que queira cometer crime. E lá o crime organizado é muito organizado, né, doutor James? É muito organizado. Doutor James, agradecer então a participação aqui dos estudantes, a Maria Beatriz e o Rafael, e pegando um gancho nessa pergunta do Rafael, essa última aí, sobre a juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada covardemente no Rio de Janeiro com 21 tiros. Eu pergunto para o senhor, de onde vem tanto ódio? Ou isso foi feito de propósito, de maneira assim a desafiar, afrontar a justiça? Com certeza, esse ódio foi pela questão de desafiar mesmo, de afrontar a justiça. Daí que surge a necessidade de uma ação conjunta da sociedade, porque está atacando o Estado Democrático de Direito. Isso não pode acontecer. A sociedade tem que ter essa consciência, que não é um ataque isolado a um juiz, é um ataque à sociedade. À sociedade, porque quer inibir, quer dar chega para lá na atuação da justiça e na atuação do magistrado. Não vão conseguir fazer isso, mas está colocando muito em risco os juízes e é por isso que eu sugiro que o governo federal, que tem maior poder de investimento, entre com mais vontade nessa questão. Qual que é a situação? Só tem informação sobre a situação de Minas Gerais? Existem juízes ameaçados aqui? Até pouco tempo, talvez no início do ano, tivemos uma juíza que teve o gabinete dela incendiado em Itaiobeiras, no norte do estado. O senhor, por exemplo, já foi ameaçado alguma vez? Não, não. A minha atividade é um pouquinho diferente, né? E graças a Deus nunca fui ameaçado. Mas tenho conhecimento de alguns juízes, sim. O número é um número relativamente pequeno aqui em Minas Gerais, mas não pode, né? O juiz, ele cuida do direito de ir e vir das pessoas e ele é uma pessoa que tem que ser realmente, tem que ter paz e tem que ter autoridade para atuar. E embora o número em Minas seja pequeno, nós somos muito solidários e ficamos muito chateados. Nós que somos da Comissão de Segurança das Armagens, nós visitamos juízes, chamamos a sociedade local, convocamos o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, e o ideal é que isso não aconteça mesmo. Muito bem. Doutor James, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse para a gente o funcionamento das medidas existentes e o que deve mudar para melhorar essa segurança dos magistrados, o que ele deve fazer quando ele se sentir ameaçado, como solicitar, por exemplo, segurança pessoal, escolta de um policial militar. A gente volta em instantes.